primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Fundação Ulisses Guimarães a oportunidade de coordenar esse painel, principalmente porque, como foi visto no meu currículo, a minha vida é muito mais, não é uma vida acadêmica, é muito mais uma vida no plano das atividades profissionais e principalmente na área do planejamento urbano. Embora tenha a titulação de arquiteto urbanista, hoje me considero praticamente apenas um urbanista. O objetivo desse nosso seminário é o debate, a reflexão, é o balanço crítico. Nós trabalhamos durante esses 2 dias, principalmente na questão da cidade. E, nesse momento, nós vamos entrar em algo um pouco mais abrangente, que seria as regionalidades, ordenamento territorial e interações socioespaciais. Em termos de regionalidade, nós temos basicamente 2 realidades. Nós temos uma realidade que é aquela realidade político-administrativa, que são as regiões metropolitanas, que são os COREDs, que são as micro-regiões, que são associações de municípios, e aquela micro-regiões que são basicamente as micro-regiões mais reais. Então, nós temos as situações geográficas, que são a zona de serra, a zona litorânea, a zona de campanha. Nós temos dentro das próprias cidades, dos próprios municípios, 2 regiões básicas, que é a área urbana e a área rural. Então, a regionalidade abrange o conjunto de todas essas distribuições espaciais. E esse é o nosso tema. Então, de antemão, já passo a palavra ao colega arquiteto Edgardo. Voy a pedir disculpas porque mi portugués es fatal, pero estoy abierto a cada momento. Mi presentación no es sólida, es abierta para que aclare o dé alguna explicación de algo que no se entienda suficientemente. Es un verdadero placer estar con ustedes. En el almuerzo yo explicaba que el crear una plataforma con una fundación como es esta, Ulisses Guimarães, agrega espesor cultural a esta América Latina. Es este tipo de eventos el que permite cruzar distintas profesiones y mirar temas que son muy complejos. Hoy, de la ciudad contemporánea, es uno de los temas más complejos que tiene este subcontinente. Y a su vez, por esa complejidad, este subcontinente viene creciendo en conocimientos, en capacidades, para manejar esa complejidad que le es muy propia. Un área metropolitana como la de Montevideo tiene muy poco que ver con el área metropolitana de Chicago o de Rotterdam. Y por lo tanto hay mucho para hacer, como para explicar, como para recoger información empírica, para hacerse una idea de cómo trabajar en el ordenamiento de la ciudad. Yo estoy muy satisfecho de que exista una plataforma de una fundación como esta, que permita en eventos como estos transversalizar, o sea, cruzar distintas profesiones, mirando un tema complejo. Y me lleva un poco a explicarles qué trato de presentarles hoy. Esta presentación, como ve, tiene dos nombres. El mío está hacia atrás, Edgardo Martínez, pero en realidad la invitación originalmente fue dirigida al que es hoy
director nacional de ordenamiento territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, el ingeniero agrónomo Manuel Chavalgoiti. Lo que pasa es que con Manuel somos compañeros en el Instituto de Urbanismo, el instituto que tiene la Universidad de la República para manejar o aproximar temas de desarrollo urbano. Y por lo tanto, ante la imposibilidad de su participación, fui muy prontamente advertido que tenía que venirme y bueno, echamos manos a generar una documentación que sería de interés. La titulamos El nuevo marco institucional para ordenar el territorio, y al final voy a hacer referencia al protagonismo del sistema urbano en Uruguay. Voy a plantear de primera, porque traigo esto preparado, pero me fui motivando mucho las distintas presentaciones que se fueron dando, y un tema que queda muy en el ambiente es ¿qué es la profesión del planificador hoy, aquí y ahora, en esta realidad? ¿Qué hace un planificador en relación al ordenamiento territorial, precisamente? Así como en la última presentación fue muy polémica del compañero que aquí ocupó el lugar, o se planteó como polémica, yo voy a lanzar diciendo que realmente la tarea del planificador en ordenamiento territorial no es científica. Sí se vale de ciencias como la geografía, como las ciencias sociales y muchas otras, para manejar un planteamiento de cómo ordenar un territorio. Pero en sí misma no es científica. Y si no es científica, ahí encontramos una dificultad de cómo trabajar una disciplina que tiene nada más y nada menos que la tarea de ordenar un territorio. ¿Y cómo se responde a esto? Es que en el fondo esta disciplina, esta tarea, esta profesión, se vale de una innumerable recolección y sistematización de datos empíricos, que también se mencionaron en menciones en estas mesas, en paneles anteriores. El recopilar y sistematizar una serie de información empírica es una tarea fundamental y es previa al desarrollo de la planificación. El planificador se apoya en eso. Por lo tanto, yo acá apunto una primera cosa que quisiera destacar en nuestra profesión. Quizás antes de planificar tenemos que tener organismos, tenemos que tener lugares donde esa información empírica está siendo generada, ordenada, planteada, al servicio de una toma de decisiones para ordenar el territorio. Yo diría que en América Latina estamos en las primeras etapas, con seriedad, de poder sistematizar una información empírica de nuestras realidades urbanas. Realidades urbanas que tienen distintas escalas, distintos comportamientos, distintos componentes, pero que comparten situaciones de segregación socioespacial, comparten una cantidad de carencias en infraestructura urbana, comparten una cantidad de situaciones en materia del equipamiento, en cultura, en educación, en seguridad, en salud, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esas carencias? ¿De qué se tratan? ¿Cómo medirlas? ¿Cuál es el fenómeno de segregación socioespacial que se viene dando en la ciudad? ¿Dónde está? ¿De qué se trata? Se presentaron planos estupendos acá. Recuerdo el profesor Gervasio presentando planes, mapas temáticos de importantísima documentación, justamente para empezar a generar referencias al ordenamiento.
Entonces, voy a tratar de hablar de algo que hacemos en Uruguay, pero partiendo de estas ideas. Yo no puedo plantear desde una disciplina científica lo que voy a plantear. Voy a plantear desde una experiencia de trabajo que, vuelvo a repetir, se basa en la capacidad de ordenar y sistematizar información de los lugares concretos, de gentes concretas que están en el territorio. Y un territorio además concreto también. Bien, lo que sucede en Uruguay tratamos un poco de hacer esta contribución, es la aplicación de un nuevo marco legal que está creado en el año 2008, que se llama la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que fue largamente discutida para su implementación. También estamos haciendo referencia a una ley muy cercana a las actuaciones de esta, que tiene que ver con la descentralización política y participación ciudadana. Vean ustedes las fechas, como que fue una eclosión, un cambio importante en el país en materia de generación de marcos legales. Y también que va muy cercano al territorio. El territorio nos solemos olvidar, y yo creo que seguramente este tipo de geografía que tiene el sur de Brasil, que incluye al Uruguay, con muchos cursos de agua por todos lados, el agua es parte del territorio y fundamental. Y su manejo y su tratamiento es casi de la misma importancia que el lugar donde la gente ocupa sus casas. Y entonces también este es un marco legal. No voy a entrar ni a detallar ni apenas voy a pasar por pero quiero mencionar cómo ha habido una conjunción de leyes en un periodo de tiempo que tienen que ver con el manejo del territorio. Es un contexto legal reciente que acumula sobre importantes preexistencias normativas y figuras institucionales para aplicar en nuevos escenarios que imponen la construcción de nuevos y creativos estilos de gestión ambiental del territorio. Bueno, es una definición muy genérica. Bueno, ¿qué elementos nuevos sustantivos de contexto? Bueno, fundamentalmente promueve la resignificación y revalorización político-social de el Estado en la conducción del proceso de desarrollo como intérprete del interés general. La ley da a los organismos del Estado, democráticamente elegido, la capacidad de asumir qué hacer con los territorios. Y a su vez la responsabilidad de manejar ese territorio en función de ser un intérprete de intereses generales. ¿Sí? La planificación como instrumento sustantivo en la promoción y gestión de procesos de desarrollo. Y acá, cuando entremos un poquito más en detalle, les quiero decir que, claro, el ordenamiento territorial como que tiene en principio dos grandes fuerzas que hay que manejar. Una, la propuesta de desarrollo que puede mirar hacia futuro, y el otro, resolver las carencias que arrastramos del pasado. Y la ciudad latinoamericana sí que tiene carencias. La ciudad latinoamericana viene haciéndose como una estampida de procesos de ocupación urbana del suelo que no tiene infraestructura, una infraestructura que se va instalando a posteriori. Hacemos la ciudad al revés. Y eso impone una capacidad de trabajo muy especial. Esa es la realidad que partimos. Y el ver qué tipo de intervenciones ex post, o sea, a posteriores de que está ocupado el suelo, genera toda una capacidad de intervención profesional muy distinta a la de planificar un campo que, siendo rural, va a pasar a ser urbano, en la cual hacemos toda la infraestructura. Quiero subrayar esto porque la tarea del ordenamiento territorial en nuestra realidad tiene que atender carencias preexistentes. Y cómo trabajarlas
vuelvo a repetir, está marcando un nuevo perfil de actuación profesional que ni Europa, ni Estados Unidos, y el África está muy lejos de verlo. Algo se acerca en las situaciones que están sucediendo en el Asia, pero que en definitiva van planteando nuevas formas de actuación profesional. Sí. También un nuevo elemento de contexto es la participación ciudadana como garantía de transparencia y democratización del proceso de toma de decisiones. Creo que los paneles han sido muy contundentes en mencionar ese aspecto. ¿Desde dónde parte esta ley? ¿Cuál era la situación anterior que tenía el país? Por supuesto que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable no parte de cero. Algo existía antes, como por ejemplo, había la gestión territorial apoyada en conceptos, instrumentos y prácticas de regulación urbanística. Hasta ahí se llegaba. Y vean ustedes cómo vamos a subrayar esta palabra urbanística, porque vamos a ver que en la ley el protagonismo casi más importante hoy lo tiene el suelo rural, no solo el urbano. Si bien el urbano plantea la complejidad de las instalaciones que tienen que estar allí para esa convivencia abigarrada de juntos como es una ciudad, el protagonismo también viene de saber ordenar las actividades territoriales que no son urbanas y que tienen en nuestra economía y en nuestra cultura una gran importancia. Pero existía antes, con esta fecha, una ley de instrumentos en materia de asignación de competencias en la ley de centros poblados, que tuvo 2 fechas, en esta fecha y esta fecha, y atada a la que fue la ley de la institucionalización de las municipalidades en el país de esa fecha. Otro antecedente, no había ámbitos institucionales con atribuciones específicas en materia de planificación territorial, tanto en el contexto del gobierno nacional como departamentales. La planificación no existía. Y particularmente, si bien había planes de ciudades, no había planificación territorial. Y tampoco estaba asignada la responsabilidad a las autoridades públicas, particularmente. Había disímiles interpretaciones del marco normativo por parte de los gobiernos departamentales y una diversidad en la implementación y gestión de procesos territoriales. Podría decirse que como que el gobierno en esos tiempos admitía alguna serie de iniciativas privadas que en base a una normativa que no estaba muy claro se admitían básicamente discrecionalmente. Es decir, en una figura de un atendimiento de problemas que dependía del sector político que estaba al frente para admitirlo o no que tal o cual ocupación del suelo sucediera. ¿Sí? Había un predominio de distintas formas de gestión que eran caso a caso, con visiones o miradas sectoriales, fragmentadas, de corto plazo, fuertemente asociadas a lógicas de excepción, del lobby, de la multa, así como normas de fraccionamientos y alturas y densidades, es decir, una cantidad de disposiciones que tenían que ver con el territorio, que no estaban estructuralmente, primero en la responsabilidad del gobierno, ni tampoco también planteadas en materia normativa. Era una figura de que el territorio, como es América Latina, es generoso, hay espacio para todos, hay muchos recursos, en principio naturales, como existen en América Latina, y como que el ordenamiento no era un elemento fuerte. Nuestras ciudades en ese contexto dieron lugar a situaciones. Yo llevo adelante en el Instituto de Urbanismo 2 estudios, 2 equipos de investigación, uno sobre el área metropolitana, que dejé con el profesor Gervasio un último trabajo hecho sobre las transformaciones del área metropolitana y la importantísima presencia de la informalidad en ese desarrollo de los últimos años.
y otro estudio que llevo adelante sobre las ciudades intermedias del país. Es decir, no solo las grandes son las que importan, sino también hay que ver un poco las ciudades que llamamos intermedias. Y estos estudios, tanto del área metropolitana como las ciudades intermedias que vengo analizando, dan que un conglomerado, por ejemplo, de 30.000 y pico de habitantes, como en este momento me viene a la cabeza la ciudad de 33, o la ciudad de San José, y Carmelo y Nueva Palmira puestos juntos, son a veces 8 o 10 ciudades distintas. Es decir, en un barrio donde falta el saneamiento, en el otro falta el pavimento, en otro el alumbrado público no está, en otro tiene todo, pero está deteriorado. O sea, la figura de cómo es esa situación como ciudad tiene enormes variedades y una enorme complejidad para atenderla. Adelante. Bueno, lógicas en principios por muchos años favorecieron y respondieron a la demanda de sectores con más poder económico, como eran los fraccionadores de terreno, rematadores, profesionales afines, inversores en general, y últimamente por el sector informal. Adelante. Lo que vuelvo a repetirles. Esta figura dio de que entonces, ¿por qué no ocupar el suelo de la forma como a mí me conviene, como pueda ser? Si yo me puedo entender con el que es el dueño de la tierra, hacemos ciudad donde podemos, y también acompasado a ese proceso, el Estado movilizaba recursos para tomar una situación de hecho y poner algunos servicios, no todos, porque no hay plata. Entonces era una figura de crear ciudad con carencia de servicios, claramente desprofeso, sabiendo que eso va a quedar así, no tenía ningún futuro. Y además eso alentaba a otras iniciativas informales, porque tarde o temprano se veía cómo las instancias públicas respondían a esas situaciones y otra vez poniendo algunos servicios, pero no todos. Imagínense en este proceso el tipo de fenómeno de proceso urbano que se fue dando. Sí. En síntesis, un estilo de regulación urbanística del territorio sin reglas de juego claras, con fuerte discrecionalidad en decisiones por parte de gobiernos departamentales, generándose importantes conflictos y deterioros ambientales, y en especial en los espacios urbanos y costeros. La situación objetivo a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial tiene a la ordenación integral del territorio apoyados en una institucionalidad establecida en 1990, que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la Dirección de Ordenamiento Territorial, que era el originalmente invitado para estar dando las conferencias a ustedes, el señor Manuel Chavalgoite. Tiene en materia institucional nuevos principios, conceptos y definición, deberes y derechos, instrumentos e institucionalidad que se establecen precisamente en la ley. La expresa definición de materias del ordenamiento territorial y la precisa distribución de competencias establecidas en la ley. La regulación al ejercicio del derecho de propiedad privada del suelo, en tanto su uso y ocupación ya no derivará de la mera voluntad o decisión titular del bien, sino de lo que dispongan los instrumentos del ordenamiento territorial. Esto es tomado de Brasil, esto es tomado del Ministerio de la Cidade con la idea de la dimensión social de la propiedad del suelo. Orientado a la prevención, anticipación de conflictos y deterioros, asumiendo el Estado un rol de iniciativa en la regulación democrática de los procesos territoriales, superando prácticas discrecionales. No sé si soy claro todavía, ¿están conmigo? Quiero subrayar, quizás en este medio no sea mayor novedad, para nosotros sí lo es, que las autoridades departamentales y municipios y las autoridades nacionales tienen reasumido el protagonismo en el territorio y tienen las responsabilidades en eso. En ese sentido, esta ley
le pone a las autoridades la responsabilidad de planificar. Y como sabemos, la planificación no es solamente una voz, tiene la complejidad de planificar con la gente, con el sector privado, con la población, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, establece y define, entre otros aspectos... 2 minutos para concluir. 2 minutos. Bueno, vamos a pasar muy rápido entonces. Un marco regulador de ordenamiento territorial, el interés del ordenamiento del territorio en zonas de la República, donde se ejerce la soberanía, las competencias, instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia. Adelante. Bueno, en el artículo 3, concepto y finalidad. Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener, mejorar la calidad de vida de la población, la integración social y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos. Es una función pública que se ejerce a través de un sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de instituciones del Estado con competencia a fin de organizar el uso del territorio. Y genera instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones. Bueno, las materias. Bueno, esto es lo que dice la ley, la definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, establecimiento de criterios para la localización de actividades económicas y sociales, identificación y definición de áreas bajo régimen de administración especial de protección por su interés ecológico y la identificación de zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o de instalaciones peligrosas. En el que también está la definición de equipamiento de infraestructuras y de estrategia de consolidación de un sistema de asentamiento urbano. Esto habla sobre atender a las carencias de lo que existe, la previsión de un territorio a fines y usos previstos en los planes, el diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión, la elaboración e instrumentación de programas, proyectos y actuaciones de incidencia territorial y la promoción de estudios para la identificación y análisis de procesos políticos, sociales y económicos de los que derivan las modalidades de ocupación y ordenamiento del territorio. Eso era el qué. El cómo establece que a nivel nacional tienen que producirse directrices y programas nacionales. Artículo 9 de la ley. A nivel regional, estrategias regionales. El entendimiento, hoy el señor abogado mencionaba de la cooperación entre distintos entes del Estado, entre distintos gobiernos departamentales. Casi que somos 19 departamentos en Uruguay, son los estados de ustedes, nosotros llamamos departamentos, y eran como un país en sí mismo. Ahora se pide que se colabore en una cantidad de actividades y por lo tanto se pide que tengan estrategias comunes regionales y planes interdepartamentales, ¿sí? También a nivel departamental se pide directrices departamentales, que el Estado tenga directrices, que el departamento, lo que son Estado para ustedes, tenga directrices de lo que puede calificar suelo urbano y suelo rural, y el rural sea natural o productivo, en especificar una serie de planteos que permitan tener por cada departamento directrices de desarrollo y ordenamiento. Ordenanzas departamentales, planes locales, estos son los planes urbanos finalmente, y especialmente los instrumentos específicos de planes parciales, etcétera, etcétera. Todo esto apoyado en lo que es, que la ley lo menciona en el artículo 30 al 34, las categorías del suelo. Suelo que son 3 categorías: rural, urbano y suburbano. Se tuvo que incluir la categoría de suburbano en reconocimiento del pasado de procesos urbanos incompletos. Y pueden ser reconocidos suelos suburbanos aquellos que no van a tener futuro de seguir siendo urbanos. Pueden congelar su situación, pero no consolidarse, por decisión de la planificación. Así como el suelo rural
queda perfectamente delineado cuáles van a quedar como actividades naturales o de áreas productivas. Y en el suelo urbano hay básicamente dos categorías. El consolidado, o sea, el que tiene todos los servicios, y el no consolidado, que va a dar origen a todos los planes que puedan llevarlo a ser consolidado si es que se pretende ir en esa dirección. Adelante. Bueno, hay distintas escalas. Esto vamos a ir muy rápido porque las escalas las conocemos todos, la nacional, la regional y la departamental, ¿sí? La elaboración simultánea y complementaria de instrumentos a todas las escalas, es decir, cada uno de estos instrumentos tiene la idea de complementarse como instrumentos. Y es muy importante el protagonismo de los gobiernos departamentales. El gran desafío por lo menos se ubica en la necesaria consideración e incorporación de las áreas rurales al proceso de ordenación y gestión integral del territorio departamental. Hemos, por mucho tiempo, los planificadores atendido a la cuestión urbana y hemos aprendido a hacer planes de urbanismo. Nos ha quedado en el tintero comprender cómo la interfase urbana-rural, que en nuestras realidades es complejísima, porque a veces tenemos ciudad que se parece más a un campo que a una ciudad, y a veces tenemos un campo que está lleno de pedazos de ciudad informal. Justamente esa área, el tratar de realmente definir qué es lo que va a ser tolerado como urbano y qué es lo que va a ser considerado como rural, y sobre todo la planificación rural, incorpora a esta ley un nuevo elemento. Los gobiernos departamentales, a través de los instrumentos de ordenamiento, deben promover y regular los usos del suelo rural y la gestión de conflictos derivados de actividades urbanas, actividades rurales para uso productivo con niveles de incompatibilidad. También se otorga a los gobiernos departamentales la competencia en la función de policía territorial del departamento con capacidad de monitoreo. Sí. Bueno, en definitiva, esto destaca el protagonismo de los gobiernos departamentales que quedan planteados ahí una serie de desafíos. Adelante, vamos a seguir adelante con esto. La institucionalidad crea un Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el artículo 75, que lo integra el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo, el de Defensa Nacional y el de Economía y Finanzas, así como la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Este es el Comité Nacional que aprueba lo que son las directrices nacionales. Sí. Bueno, esa conformación tiene una serie de cometidos, bastante obvios a qué se refieren. Después tiene una comisión asesora de ordenamiento, que lo integran los ministerios de la competencia, como los que acabamos de mencionar, y hasta acá interviene el Congreso de Intendentes, que es una figura de asociación de distintos gobernadores de estado, en nuestro caso son intendentes departamentales, que tienen una conformación grupal. Bueno, finalmente, en base a la condición de un país, eso fue la presentación de la ley. Muy finalmente voy a presentarles la otra parte del título, que tenía que ver con el sistema urbano nacional. El país es un país chico. El país tiene dos grandes fronteras y un mar. Y lo que es más importante, más del 92% de la población de ese país es urbana. A pesar que describimos recién lo urbano, a veces como muy precariamente urbano, pero bueno, viviendo en esa idea de ciudad. Por lo tanto, entendimos desde el Instituto de Urbanismo que una contribución al ordenamiento territorial es comprender, más que regiones en un país chiquito, comprender los vínculos que hay entre ciudad y ciudad. Y el mapa que les adelanto pinta un mapa que pone en evidencia cómo es el verdadero Uruguay urbano, en la que desde una influencia muy fuerte desde Buenos Aires
Hay toda una costa este que incluye a Montevideo, y Montevideo a su vez con otros vínculos de otros centros urbanos, y conforma acá un sistema de costero del sur que identifica la cantidad de frecuencia de vínculos que hay entre estos centros urbanos. Hacia el litoral aparecen obviamente los vínculos con ciudades argentinas del otro lado del río Uruguay, y una conexión entre estos centros urbanos. Y bueno, hacia el querido Brasil tenemos el vínculo con Santana del Livramento y con el Chuy, con Río Branco, acá también, no apareció el Chuy acá, por chiquito. El Río Branco y Yaguaraún, relacionado a 33, Melo, José Pedro Varela, y el que está acá. En definitiva, esto es entonces, o cierra, de aquel planteamiento de una ley de ordenamiento territorial, la posibilidad de poner atención a lo que son vínculos de centros urbanos en el país. Eso es todo. Imediatamente, professor Cláudio Alcurso. Bueno, inicialmente eu quero externar uma saudação fraternal a todos que participam desse evento. Quero saudar os companheiros de mesa e agradecer o convite para participar dessa reunião. Eu, há 2 dias atrás, participava os dias inteiros de um amplo seminário com economistas, sociólogos, politólogos, aqui na Fundação de Economia e Estatística, sobre a perspectiva do Brasil do futuro, a partir da obra do Florestan Fernandes. E nessa reunião, além da qualidade dos profissionais que estavam ali, tivemos ainda a participação de 2 professores que vieram de São Paulo, um sociólogo e outro filósofo, que deram uma tonalidade muito especial para o encontro. Mas, ao final dos 2 dias de discussões, a partir da visão do Florestan, ninguém se animou a dizer o Brasil vai ser assim ou assado. Ninguém se animou. Com todo o material teórico disponível, a qualidade deles, quase todos eram professores também, e ninguém se animou a dizer, olha, o Brasil, os próximos passos do Brasil vão ser esses e aqueles. Muito bem. Então, não houve nenhum tipo de convergência nessa ampla discussão entre nós. Eu tenho certeza, se não naquele auditório, ou neste, ou em qualquer outro, se nós puséssemos a discussão qual é o futuro, qual é o futuro do espaço brasileiro, da ocupação do espaço brasileiro, eu tenho quase certeza que haveria uma grande convergência. Não sei se unanimidade. Qual é a convergência? Da anarquia, da bagunça, da irracionalidade. Se nós olharmos as regiões brasileiras, em termos de distribuição de renda, em termos de qualidade de vida, é um horror. A gente sabe o que é o Brasil, né? Eu me lembro que uns anos atrás eu estava estudando essa situação e verifiquei que nos Estados Unidos as diferenças regionais eram de 1 para 4. No Brasil era de 1 para 12. É uma coisa alarmante, companheiro.
Eu não sei se porque nós começamos a ocupação com territórios imensos, terra à vontade, a gente nunca deu muita importância porque é abundante. Só que o abundante se tornou extremamente caótico sobre todos os aspectos. Aí é que dá. Então, por exemplo, as cidades brasileiras. Outro dia vi um relatório das Nações Unidas que dizia o seguinte: o Brasil é o último país do mundo em matéria de desigualdades urbanas. O último país do mundo. É verdade que é um país continental, as diferenças são enormes. Então, começa por aí. Então, quando eu digo assim, que haveria uma grande convergência no sentido de dizer, olha, a irracionalidade é uma constante na ocupação do território brasileiro, eu não tenho dúvidas que seria isso. Agora, por que existe isso? Por que existem essas grandes concentrações e os grandes vazios? Porque é uma sociedade montada sobre negócios. A sociedade capitalista é uma economia de negócios. E para os negócios, a concentração cai do céu. Quanto mais, melhor. E como os custos dessa concentração não recaem sobre os que fazem o negócio, mas sobre a população como um todo, não tem como frear isso. Não tem, não se pode dizer assim, o mercado vai regular. Não, o mercado não regula isso. O mercado não regula. Quem regula? Ninguém regula. Pela desorganização do espaço brasileiro, ninguém regula. E nós estamos indo para um caos de ocupação de espaço. Olha São Paulo. A grande área metropolitana de São Paulo já deve ter uns 16 milhões de pessoas. O que vão fazer com isso? Os engavetamentos de carros em São Paulo são de 40, 50, 60 quilômetros. As chuvas em São Paulo, o alto vira barco. Quem é que vai dar solução a isso? Porto Alegre. Nós devemos ter aqui em Porto Alegre uma força de trabalho de aproximadamente 700 mil pessoas. Ninguém gasta menos de 2 horas por dia para sair de casa no trabalho, do trabalho para casa. E são 1.400.000 horas dia que não é nem consumo, nem investimento, nem lazer. O que é? Perda de vida. 1.400.000 horas de perda de vida. Se nós for botar custo nisso, nós chegamos a 5... Deixa eu ver o número certo. A 1,3 bilhões ano custa isso. Nós pagamos, na verdade, 1,3 bilhões ano para perder vida. O que se chama? Como é que se chama isso? Brasília. Uma cidade belíssima, projetada com gente da melhor qualidade, com criatividade, né, com originalidades. Cidade bonita, a gente ia lá, tinha espaço para tudo. Foi projetada para 500.000 pessoas. A gente vai lá em Brasília hoje e fica apavorado. Está virando uma cidade igual às outras. Já passou de 1,5 milhão. Já está túnel para cá, trem não sei para onde, compreendeu? Outro dia eu vi Oscar Niemeyer ainda relatando sobre isso. Começaram a construir de tudo quanto é jeito para dar lugar, para abrigar a população, o crescimento da cidade. Está virando uma cidade igual às outras. Então, a única vantagem de estar atrás é poder olhar quem está na frente. Não tem outra. Nem isso nós fizemos. Não temos competência de olhar os que já passaram por essas coisas. Olha a poluição. Olha o que está acontecendo com a poluição. Os mais velhos se lembram da Beauregard, quando se instalou aqui. A nossa sorte é que batia no nariz do Breno Caldas, que era o dono do jornal, e todo dia saía a manchete. A nossa sorte, senão estava lá até hoje.
A Beauregard tinha prêmio internacional de preservação de meio ambiente. E veio para cá poluir aqui. Quer dizer, nós vamos conduzir nossos processos como e quando e de que jeito? Não é? Agora é o seguinte, se nós não botar na cabeça como é que nós queremos o espaço, não tem como ordenar o espaço, porque vai ordenar a partir de que critério? Por exemplo, há uns anos atrás, eu não sei agora, porque há muitos anos que eu não mexo com isso, mas há uns anos atrás, existiam algumas pesquisas, eu me lembro uma em São Paulo, uma em Venezuela, nos Estados Unidos, eu conhecia duas, sobre tamanho urbano. Sobre tamanho urbano. Então, custos urbanos, transporte, água, luz, escola, e umas 5 ou 6 variáveis. Era crescente nas cidades muito pequenas. Depois vinha decrescendo até mais ou menos os 350 mil. Depois começava a crescer pouco. Aos 500 mil, verticalizava o crescimento. Por isso que Brasília foi projetada para 500 mil pessoas. Porque se conhecia que era um custo máximo suportável, admissível, razoável. Só que não se pôs freio à causa de crescimento de Brasília, que era o governo. Se tirar o governo de Brasília, morre Brasília. Ou seja, a variável indutora do crescimento ali era o governo. Se não se imaginou um governo também distribuído no espaço, de acordo com algum critério, não tinha como pôr freio. Brasília, o crescimento é puro consequência do tipo de governo que nós temos. Isso mostra que não se pode fazer cidade só com arquitetos e urbanistas. Tem que fazer também com administradores, sobretudo, e com economistas ainda, dá um ou outro aí, né? Pode entrar. Agora, a função indutora tem que corrigir. A função indutora é que tem que botar o olho nela. Vocês querem ver uma coisa? Se nós, nos próximos 30 anos, crescermos a 3% ao ano, nós vamos dobrar o investimento, o capital, a riqueza, 2,4 vezes. E vamos acrescentar tranquilamente de 30 a 40 milhões de empregos novos. É com isso que nós podemos modelar um espaço novo. Só que como nós não vamos fazer, vai tudo se meter onde já estão os outros. Já viu o que vai ser isso? Aqui no Rio Grande do Sul, uns 60%, mais ou menos, do emprego adicional se faz nesse eixo Porto Alegre e Caxias. Esse eixo está se preparando. Eu já vi muitas vezes comentar isso, eu mesmo já participei de reuniões. Não adianta falar. As forças de mercado são muito fortes. E os governos fazem um jogo delas. Bom, daqui a pouquinho nós estamos juntando Porto Alegre e Caxias. Quem que vai administrar isso? Quem que vai administrar isso? Agora, outro dia eu participava de uma reunião com o pessoal de excelente qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento, dirigida pelo Mauro Kniznik, que é um economista de muito bom quilaque, com muita experiência em matéria de projetos e finanças. O Mauro é uma pessoa muito boa, muito séria. Ele tem uma equipe muito boa, eu não conhecia nenhum deles, fiquei encantado com a qualidade profissional. Eles estão programando a industrialização daqui para frente, com critérios interessantes, tudo bem. Quando terminou a reunião, a gente discutiu muito os critérios, mas eu perguntei assim, e o espaço? Nós não pensamos nisso. Não pensaram.
Quer dizer, o sujeito vai botar bilhões de capital novo, riqueza nova, milhões ou milhares, milhões não, mas milhares de empregos. Essa é a variável que se tem para modelar o espaço novo. Se nós não criarmos um eixo alternativo paralelo oeste daqui de Porto Alegre e Caxias, não tem como não deixar todo mundo se meter aí. Agora tem outro problema. Como é que se cria essa alternativa? Só se desconcentra concentrando. Não adianta fazer política de confete para desconcentrar. Um pouquinho para cada um. Aí não desconcentra. Tem que criar um centro de concentração, um segundo, faz o eixo. Agora, pergunta para os nossos deputados se eles aceitam durante 20 anos, todos eles investir num ponto, que não seja o seu de eleitoral. Não sai. Não sai. Por quê? Porque nós não estamos ainda, talvez, mentalmente preparados para exigir uma sociedade diferente da que está aí. Por isso se faz todas essas coisas sem nenhuma preocupação com o dia de amanhã. As gerações futuras vão nos excomungar. Vão nos excomungar. Eu só imagino, a primeira vez que eu fui no Rio, um amigo meu disse assim, vou te mostrar uma coisa que tu nunca viste. E me levou às 5 horas da tarde no trem da Central. Quando eu leio o trem da Central, eu entendi o humor do carioca. Entendi o humor do carioca. Só com muito humor para suportar uma coisa daquela. Precisa sair dando gargalhada desde manhã para suportar o trem da Central. Entendeu? Senão ninguém aguenta. Agora, não há nenhuma necessidade de a gente passar por essas coisas. Basta que se prepare quadros e prepare uma mentalidade nova, porque a velha não sei se vai dar para modificar, acho que não, para começar a pensar num outro país. Ainda ontem, nessa reunião com sociólogos e politólogos e economistas, eu dizia, olha, o Brasil pode ser um outro capitalismo. O socialismo tem que botar de margem daqui a 30 anos. Agora não adianta querer falar de socialismo. Saiu de moda, não adianta. Nós temos que fazer o seguinte opção, que é o que fazia o Florestan Fernandes. Ou querem ficar no subdesenvolvimento ou querem passar por um capitalismo decente. Com o tom da indecência que ele vai ter, que é genética, né? Mas um capitalismo melhor. Né? Capitalismo melhor, não há dúvida. Tem miséria nos Estados Unidos? Tem pobreza? Tem assalto? Tem. Mas tudo isso a $47 mil per capita é muito melhor do que a 12. Convenhamos. Né? Muito melhor. Então vamos optar pelo que é melhor, né? Agora, como é que se faz isso? A gente tem todas as condições, sabe por quê? Do ponto de vista tecnológico, nós estamos mais ou menos 150 anos atrás deles. Isso significa 2 revoluções industriais. Essas revoluções estão aonde? Nas prateleiras. Por que não se apanha isso para atualizar o padrão de vida do brasileiro? Porque as relações do Brasil são muito atrasadas. E sabe por que elas são atrasadas? Tem gente demais. Tem gente demais. O Brasil, quando mais cresceu na década de 70, nesses últimos anos, cresceu a 9 e pouco, a indústria, né? O emprego crescia a quase 8. Precisa ter uma mão de obra descomunal para poder empregar 8% ao ano. Aí você diz, o emprego cresce a 8, a produtividade é 1. Então, como é que quer ter progresso assim? Olha o país desenvolvido, produtividade 5, emprego 1. Ah, bueno, é outra conversa. Nós podemos fazer isso por quê? Porque nós estamos muito atrasados. Nós não temos que esperar onda tecnológica nenhuma. O progresso brasileiro, para nós, está na prateleira, é apanhar. Agora, se tu pega a força de trabalho do Brasil, 7% está no extrato de mais alta produtividade, 70% lá embaixo. Pega a indústria de ponta no Brasil é 100, a média é 40, acontece na Alemanha, Itália, França, 80. Nossas disparidades são monumentais. E é evidente que o mercado não corrige, porque senão já tinha corrigido.
Se eu posso crescer com mão de obra intensiva, por que vou me preocupar em investir? E se não investe, não avança com progresso técnico, em inovações e etc, etc. Agora, a gente também vive encantado com outra coisa. Outro dia eu chamei a atenção e botei num livro. Ia um cidadão na rua com um carrinho. Esses carrinhos cheios de papel para reciclagem. Né? E ele ia ali. O que era aquela atração? Uma atração pré-animal. Pré-animal. Mas ele com um celular no ouvido. É o Brasil. É o que Inácio Rangel dizia, a contemporaneidade do não coevo. Quer dizer, nós temos várias épocas numa só. E isso nos dá uma certa sensação de progresso. Mas que progresso? Você está puxando o carrinho com um celular, é progresso? Progresso em quê? Então eu queria, na verdade, fazer essas observações para mostrar o seguinte. Nós temos que começar a repensar esse país. Nós temos que começar a perguntar que país nós queremos. Que país nós queremos. Em tudo. Em tudo nós temos que fazer isso. Olha a educação. O que é isso? Não tem salário, não tem nada. Não é só salário. Salário a gente arruma dinheiro e paga. E o resto, vai? Não tem nada, nós temos que começar a repensar esse país de cima a baixo. Porque nessa linearidade que nós crescemos, nós não mudamos o país. Eu estava vendo outro dia uns estudos da CEPAL aqui da América Latina, das Nações Unidas, estudos de longo prazo, de 1820 a 2000, quase 2 séculos. O país que está na vanguarda, 2 séculos depois está na vanguarda. O que é classe média, está em classe média. O que é o de baixo, o pobretão, está lá embaixo, continua embaixo. Todos cresceram, mas não muda seu status. Não muda suas distâncias internacionais. E nós olhamos para dentro, muda as distâncias sociais brasileiras? Coeficiente de Gini que mede essas coisas, no Brasil é 60, nos outros é 20. Os salários brasileiros chegaram a ser quase 50 da renda, hoje é 30. Agora melhorou, tem 32. Ou seja, os progressos brasileiros, e não é brasileiros só, terceiro-mundistas, eles são como o pêndulo. Vão, a gente olha, deslanchou, daqui a pouquinho volta. Vai e volta. É pendular o progresso. Mas não tem por que ser assim. Claro, se eu estou na África, eu não vou dizer isso. Mas um país que já acumulou capital como o Brasil, aí é que está. A nossa cabeça também não é boa. Nossos enfoques são ruins. Nós temos que nós temos que reaprender a repensar esse país. Ser outro país. E isso vale para tudo. E vale para o espaço. A gente olha a ocupação do espaço brasileiro. Cara, um país que... Uma vez eu perguntei para uma economista pernambucana, trabalhava com a RAIS, ela era do planejamento. Eu perguntei para ela assim, Tânia é o nome dela, Tânia Magalhães. Perguntei para ela, vocês constituíram fundos para dar suporte à questão da previdência pública, que é o que nós estamos discutindo agora aqui? E ela me olhou e disse assim, tu acha que um Estado que começa com sesmaria pode ter fundo para alguma coisa? Essa é a questão. Nós temos um peso histórico na nossa cultura, na nossa visão de mundo, compreendeu? Nas nossas discriminações, que isso a gente tem que revisar essas coisas todas, compreendeu? Pôr isso tudo em jogo e começar a repensar essas coisas. Por exemplo, a questão das cidades. Não adianta olhar a cidade de dentro para fora, tem que olhar também de fora para dentro. O que um Estado quer com as suas cidades? Deixar as cidades como soltas? O crescimento delas não depende nem delas, depende do passado que elas tiveram, não depende de vontade de agora. Se quiser friar, não vai friar. Agora vê os problemas que nós temos.
Eu olho São Paulo, por exemplo, me apavoro. Que soluções tem São Paulo? Para tráfego, para escoamento de água. Imagina, escoamento de água. Chove, o alto vira barco. Já viu a indústria que nós temos que montar no Brasil? Né? Ouviu? Então, olha, eu acho o seguinte, nós temos possibilidades imensas, não há dúvida disso. Mas nós não vamos sair dessa categoria que nós estamos em termos internacionais e nem vamos mudar o país por dentro se nós não mudarmos nossos critérios, nossas visões de mundo. E, sobretudo, as nossas exigências. E tem uma coisa, é só pela democracia que nós vamos chegar lá. Não adianta pedir em ditador, sábio, isso não existe. Isso não existe. É pela democracia. Mas pela democracia está elegendo o que está aí. Então mostra como nós estamos errados. Nós temos que revisar os nossos critérios para poder alterar, porque só pela democracia que nós vamos alterar esses quadros. Compreendeu? Mas era isso. Vamos começar a discutir então. Muito obrigado. Somos nós os debatedores. A palavra está à disposição. Vamos fazer uma inscriçãozinha, tá, pessoal? O professor Gilda. Meu caro professor Accurso, a gente se encontra 20 anos depois aqui, né? Não. Não, só uma curiosidade agora, por que eu disse isso? E é uma proposta que a gente queria lá em 1987, 88, que era o zoneamento socioecológico econômico do Rio Grande do Sul. O professor Accurso deu início ao processo, que eu gostaria de desentocar, não sei onde ele está, ninguém sabe, então não tem como garimpar isto, mas nós já pensávamos lá atrás, nesse período que mencionei, alguma coisa, inclusive, para pensar um Rio Grande diferente. Se, por um lado, o eixo Porto Alegre-Caxias está sendo o que está, por outro, nós falamos no outro extremo. E a metade sul. E hoje de manhã, o professor está aqui, né, o caro mestre Neves, nos mostrou um mapa dos municípios que estão expulsando população, de onde são a maioria, não precisa nem responder, né? Então, professor Accurso, sim, nós precisamos de, eu não sei se mágicos, porque eu não sei, que nos últimos 500 anos nós passamos de ciclo em ciclo, da cana, do ouro, e estamos no do ferro, no minério de ferro, não do ferro. São ciclos, né? E bom, nesse contexto eu só queria fazer uma pergunta, professor Accurso. Há algum indicativo neste nosso país, que a gente passa 10, 15 dias fora, sente saudade e quer voltar, apesar de tudo, né? Há algum indicativo de que no país esteja se formando ou esteja formado e em discussão, tomando corpo, algum movimento que imite um pouco aquele grupo do Florestan Fernandes, que revolucionou a maneira de ler o Brasil para uma leitura do Brasil de amanhã que se constrói a partir de hoje? Olha, eu acho o seguinte, sabe, que o brasileiro, ele tem uma capacidade de crítica muito grande, muito grande. Os anos de ditadura, na verdade, atrasaram o Brasil, em muitas questões. Por exemplo, quando tiraram a política da universidade, a meninada fazendo política, né, e perseguindo as lideranças
sindicais, liderança disso, liderança daquilo. O que nós fizemos, na verdade? Nós capamos da universidade, do seio universitário, lideranças que seriam muito importantes para o dia de hoje. Talvez não decisivas, mas importantes. Isso jogou a formação de lideranças para onde? Para o mundo do comércio. A corrupção é um bom negócio, compreendeu? Aí se fizermos as lideranças no mundo dos negócios. E nós não temos gente mais nas altas esferas com competência para pensar o Brasil. Isso eu tenho certeza. Agora saiu um livro, que ontem foi o lançamento dele, eu fiz o prefácio desse livro, sobre Florestan Fernandes, sobre a Revolução Burguesa que não houve, foi interrompida no Brasil. Não sei bem se o título é bom, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Que a estrutura de poder no Brasil é uma estrutura do velho neocolonialismo, que ainda permanece em muitas coisas, o capitalismo novo, o mercantil industrial e o imperialismo. É um jogo de poder dessas três forças. E, consequentemente, nós não temos uma imposição burguesa no Brasil. A burguesia retardatária, ela não faz nação, ela faz mercado. Ao contrário da burguesia no seu nascedouro, que precisa da nação como foco privado de acumulação e de defesa dos outros. Os que chegam depois, sobretudo de colônia, como é o caso do Brasil, colônia de exploração, não foi de povoamento, né, como foi o americano, a Austrália, a Nova Zelândia, né? São países muito marcados por essa história. A história de um poder tíbio, pouco elucidativo a respeito de suas potencialidades e suas vontades. Nós tivemos ainda há pouco tempo, essa Revolução de 64, o que foi? Aquilo era uma tentativa da burguesia nacional aumentar o seu espaço enquanto burguesia. Reforma agrária, uma coisa tipicamente capitalista burguesa, não tem nada a ver com comunismo nem com socialismo, reforma bancária, remessa de lucro, reforma fiscal, etc. A parte da burguesia desse Brasil vetusto, que não estava de acordo, mais do imperialismo, que tinha medo de que aquilo virasse um socialismo, não tinha nenhuma chance de chegar lá, se puseram de acordo com medo de massa na rua. E aí virou o que o Florestan chama o capitalismo monopolista, compreendeu? O capitalismo de poucos, no fundo é isso. Na verdade, o termo seria oligopolistas e não monopolistas, não é verdade? Bom, então, mas aqui nos atrasou, esses 20 anos foi um atraso para nós. Não formamos boas lideranças, não se deixou de discutir política, parece que é uma coisa feia discutir política. É a coisa mais importante, porque é na política que está a esfera decisória de um país. E é para isso que nós temos que preparar os nossos quadros, não tem que fugir de política. Agora, os partidos estão aí, afugentam, não é verdade? O pessoal jovem não quer saber de partidos, mas os partidos são os instrumentos de modelar a sociedade. Nós temos que fazer tudo, compreendeu? Mas eu queria dizer o seguinte, respondendo a tua pergunta. O Brasil tem muita gente boa, gente crítica, gente com competência, gente com formações primorosas, compreendeu? Ontem eu estava vendo esses dois professores de São Paulo, e mais os daqui, pessoal que já tem anos de produção intelectual, de pesquisa, de experiência internacional em universidades fora do Brasil. O Brasil tem muita gente boa. O que o Brasil ainda não tem é, digamos assim, uma força proeminente no sentido de fazer um país novo. Ainda não tem. E não tem por causa de seus vínculos históricos. Quer dizer, uma das razões de que a gente não tem é porque não se tem uma burguesia como os outros tiveram. A burguesia fazendo nação. A burguesia fazendo nação porque precisava da nação para a sua acumulação de capital. Essa burguesia retardatária pede para o imperialismo de proteger das contradições internas. Então, é uma sociedade que vai indo, né? Agora, nós temos um problema muito sério, é que nós temos mão de obra demais. E essa mão de obra demais
é que perverte as relações de sociedade. É por isso que a gente cresce 7% de empregos. Ninguém tem isso, só quem tem muita gente. Isso é taxa para africano, compreendeu? Agora, nós temos que ter políticas de forma a usar inteligentemente essas coisas. Isso ainda não se fez. O partido do PT, o Partido Trabalhista, era um partido, eu diria, de esquerda, porque vinha de pessoal mais da esquerda, pessoal cristão, pessoal sindical, né? Era um pessoal que tinha uma postura crítica a respeito do status quo, né? Mas que diferença faz o PT dos outros partidos hoje? O governo cooptou, compreendeu? Então a gente olha então ontem um desses solos dizia que a nossa época é a época dos consensos. Se é a época dos consensos, e parece que é, que não distingue mais um partido do outro, tudo é igual, né? Se é a época dos consensos, onde é que estão as contradições que levam o movimento? Nós vamos parar nessa linearidade que nós estamos. Não tem como sair dela. Mas nós temos condições, olhando objetivamente a sociedade brasileira, de começar a caminhar em outros rumos. Mas isso vai tardar ainda. Vai tardar porque as questões, as mentes não se mudam da noite para o dia, né? Não criaram ainda um remédio que tomasse o remédio e fica cabeça tão. Não criaram isso ainda, né? E tem uma coisa também. O país é um país pobre. Depende de como se olha o país. É o segundo ou terceiro mercado de automóveis do mundo. É um dos que mais vende celular do mundo, os que mais vende não sei o que do mundo. Mas vai no Nordeste, 2 quadras para trás das praias, e vê quem é que mora ali. Tá aí. Esse é o Brasil, é esse cidadão de carrinho com o celular no ouvido. É isso aí o Brasil. Compreendeu? Então, é um país de contradições imensas, compreendeu? E muito fortes, né? Mas a gente tem um potencial. Eu acho que está se formando gente, pelo que eu vi esses relatos do pessoal de São Paulo, está se formando gente com postura crítica muito boa, sabe? Agora, isso aí tem que... Por isso que é bom reuniões como essas aqui. Ainda mais quando é patrocinada por um ente partidário, que é a Ulisses Guimarães. É muito bom. Porque é uma forma da gente começar a repensar as coisas que a gente acha que aquilo é indiscutível. Nada é indiscutível. Tudo está em transição. E a gente tem que entender isso. Compreendeu? Tudo está em transição. Então, eu acho muito bom, eu nunca me nego de participar de reuniões assim, porque eu acho que é ótimo para nós. Compreendeu? É ótimo. Pena que não tenha políticos aqui, os prefeitos, não sei mais quem, compreendeu? Não é? Ah, tem um. Tem um. Estou me lembrando dele. 2. Porque essas lideranças políticas nossas é que tem que ter compromisso com essas coisas. E isso se faz discutindo, estudando, aprendendo, vendo a experiência nossa e a dos outros. É assim que a gente caminha. E é assim que a gente aprende. Entendeu? Então, eu gosto muito, acho que sempre uma ideia muito boa essa de reunir as pessoas para discutir isso. A universidade, por exemplo, devia de ter esse papel. A universidade não devia de fechar de noite. Devia ser uma casa noturna, né? Sempre discutindo. Porque a gente tem que aprender. No fundo é isso. Então, nós temos que aprender. Aprender o quê? A ser diferentes. Porque se nós continuarmos iguais, o Brasil também não vai mudar. Porque o Brasil somos nós. Não somos nós que botamos os deputados lá em cima. Somos nós. Eles não se elegem sozinhos, somos nós que botamos. Porque nós temos um entendimento igual a eles. Nós não tem como fugir disso. Eles são umas coisas e nós outras. Não, nós somos eles. E eles somos nós. Agora, nós só vamos nos modificar se nós começarmos a ser diferentes. E pensar diferente. Isso tudo é discussão, é aprendizado, é tudo isso, né? Bom, mas eu estou falando. Professor Edgardo, tem uma jovem aqui, a Angélica, que quer lhe fazer uma pergunta. Buenas tardes, soy doble chapa, uruguaya, brasileña. Entre la ley de territorio de ordenamiento
territorial que fue implementada en 2008, ¿verdad? Entonces tenemos 3 años, algo, casi como 3 años. Entre la ley y la realidad, digamos, de la ejecución de esta ley, ¿cuál es la primera pregunta, las primeras dificultades que tuvieron para implementarla? Y la segunda, que es más que un cuestionamiento, una idea y un pensamiento de una serie de personas de la frontera, la población está siendo en general educada o informada sobre lo que es esta ley de ordenamiento territorial, digamos, como, por ejemplo, el ejemplo de Rivera, que ha crecido desordenadamente por las grandes inversiones que han hecho en la ciudad, hasta por cuenta del favoritismo cambial, digamos, ¿no? En Rivera no se ha visto, por ejemplo, cómo la ciudad y hacia dónde la ciudad debe crecer, porque hay espacio, pero no hay infraestructura. Entonces, ¿qué actitudes o actividades el gobierno está llevando a cabo para educar a la población acerca de cómo deben crecer las ciudades en Uruguay? Primero, las dificultades encontradas. La ley se aprueba en junio del 2008 y empieza a aplicarse desde el día que se aprobó en Parlamento. Pero creo que tu pregunta es qué encuentra en el camino, cómo se hace eso y qué dificultades surgieron. Lo primero que surge es que las autoridades, sobre todo departamentales, las de los estados o los departamentos, y también los municipios, las autoridades, no sabían qué hacer, porque ahora tenían la responsabilidad de planificar, y vuelvo a repetir, planificar era conocer qué es lo que existía, cuando tenían muchos años que venían trabajando en esta situación que yo contaba, un proceso urbano que es incompleto. Todas las ciudades de América Latina, lo que hicieron sus autoridades fue, crecía para allá, se ponían unos servicios acá, crecía para allá, se ponían otros servicios acá. Intervenciones sectoriales y focalizadas. Esa experiencia de atender el proceso urbano de esa forma, con esta ley la cortó. Entonces se empieza a comprender que los mismos recursos que ponía el Estado focalizado y en distintas partes, ahora tenía que ponerlos ordenadamente. Y una de las dificultades que surge es, en la implementación de la ley, dada una ciudad con muchas periferias con carencias, ¿qué es lo verdaderamente urbano? Es decir, ¿hasta dónde reconocer el territorio como urbano para que se pongan todos los servicios? ¿Y qué partes no reconocer, aunque esté ocupado urbanamente, no reconocer como urbano, no darle ningún futuro a que eso vaya a ir a parar, ningún recurso, ni público ni privado, a que ese suelo se vuelva realmente urbano? Porque no tiene futuro. Por ejemplo, orillas junto al río, bajo cables de tensión, en basurales que se hacía ciudad, hoy esos suelos no tienen ningún futuro, ni se va a hacer más nada. Entonces, la dificultad estuvo en las cabezas. El profesor aquí decía que hay un cambio de cabezas. En la cabeza de la autoridad, de que aquella atención focalizada y sectorial, llevar el agua o llevar unas calles o llevar a recoger la basura acá y en distintas formas, distintas cosas, no tenía futuro como desarrollo planificado. ¿Qué se tiene hoy de esto hecho? Bueno, a esta altura hay 6 de los 19 departamentos con sus directrices departamentales aprobadas. Y cuando digo aprobado, voy ahora a tu segunda parte de la pregunta.
La aprobación se hace en los ámbitos de decisión, pero para llevarlo a esos ámbitos de decisión se pasa por la población. Es decir, un departamento que tengo ahora yo presente como Salto, no puede hacer unas directrices departamentales sin haber pasado por cada uno de los lugares donde está la gente, sin haber los técnicos hecho algún tipo de diálogo, algún tipo de consulta, para decir que en ese departamento hay una región que se llama A, otra que se llama B, otra que se llama C, porque tiene una centralidad A, B o C, porque ahí hay determinadas actividades rurales, porque se caracteriza una porción del suelo de esa forma, sin tener contacto con la gente. Eso, en ese sentido, es esa participación. Porque también es muy importante, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos en planificación, no es verdad que la pura participación resuelve los planes. No es la idea de que entonces el técnico no sirve para nada y no sabe más qué hacer. No, es un cambio de actitud, es una forma de empezar a compartir mucha información que sale de la gente y vuelve a la gente. Y una directriz o un plan tiene ese carácter. Entonces, hubieron dificultades, yo diría, fundamentalmente porque el sector público no esperaba que se iba a tener que hacer responsable de planes, cuando tenía presupuesto para hacer obras aquí y allá a la forma como les parecía mejor a cada uno que estaba en el gobierno. Y yo diría que es eso. Hoy hay 6 departamentos con sus directrices, hay un gran avance en directrices nacionales en la que los ministerios pertinentes se están poniendo de acuerdo a nivel territorial de lo que significa los distintos planteos de desarrollo a nivel de cada ministerio. Hay algunos avances, la región este, que es la más deprimida, la más cercana a Brasil, la que menos infraestructura tiene, se ha hecho una regionalización de varios departamentos para ponerse de acuerdo en eso. Uno de los instrumentos de la ley es plantear una regionalización. Y hay, creo que a esta altura de la vida, creo que 4 o 5 planes de ciudades aprobados. Todavía hay mucho por hacer, pero en eso se está. Eu vou passar rapidamente para o professor Corsetti, que ele quer dar uma palavrinha. Depois, o Dilda quer dar um acabamento no que ele falou. Professor Cláudio, é um prazer tê-lo conosco aqui. E uma pergunta que talvez não envolve especificamente essa questão que você está colocando, mas de um certo modo eu acho que é oportuno, na medida em que o senhor resgata um pouco da história do nosso país e a história também de um personagem extremamente importante na área da nossa formação, que é o Florestan Fernandes. Recentemente, mas isso parece que os intelectuais já estavam discutindo há mais tempo, essa questão que envolve o Brasil hoje, que é da desindustrialização, né? E para alguns até dito com um processo menor, porque o setor de serviços supera a desindustrialização. Me parece que isso é uma forma um pouco ingênua e até irresponsável de avaliação. E mais ainda, quer dizer, um grupo de intelectuais que está envolvido em uma certa visão crítica, chamado dos neodesenvolvimentistas, né? Como é que o senhor vê essa questão hoje? Ainda ontem de noite, a gente conversava sobre os neodesenvolvimentistas. Na verdade, eles fazem uma caricatura do que seria o antigo desenvolvimento. Na verdade, não tem novidade nenhuma. E essa coisa da desindustrialização, isso mostra a falta de burguesia nacional. Uma burguesia que aceitou
o consenso de Washington, que abriu a economia brasileira com uma produtividade baixíssima. Nós temos 1/3 da produtividade dos outros. Como é que um país bota um menino de 15 quilos, 20 quilos, a boxear com 100 quilos? Como é que pode isso? Nós aceitamos essas coisas. Compreendeu? Mas aceitamos por quê? Porque não tem burguesia nacional. A burguesia é fraca. Compreendeu? Ela é muito fraca enquanto burguesia. Compreendeu? Vê se eles podem fazer essas coisas com os outros que estão no mesmo nível de propriedade. Eles se associam, porque têm oportunidade muito mais alta que os outros. No início do capitalismo, quem é que era aberto? Ninguém era aberto. Quem é que abriu a Inglaterra porque era pioneira? Todo mundo era fechado para poder se desenvolver. Agora os retardatários vão abrir. Agora estão aí sofrendo com a desindustrialização. Essa é a segunda vez. Essa é a segunda vez, porque já houve uma anterior, onde se perdeu boa parte da indústria de bens de capital do país. E a indústria de bens de capital é a indústria que dá capacidade de decisão do país, porque não depende dos outros. Não adianta o sujeito querer investir se não tem bens de capital para investir. E se o bem de capital está lá fora, precisa ter capacidade de importar, senão não importa. Senão não então não adianta só ter capacidade de investir. Agora, tem a indústria de bens de capital? Não. É essa que te dá, essa que te diz assim, bota na mesa aí que vale. Compreendeu? E nós tínhamos, estamos perdendo. E como é que se assiste isso? Agora eu pergunto assim, e o governo permite? E pode não permitir? Essa é que é a questão. Pode não permitir? Depende da correlação de forças. Não é uma questão de vontade pessoal. Se a tua correlação de força leva a isso, o que é que tu faz? O máximo que tu pode dizer é denunciar e vai para casa dormir. Denuncia, renuncia e vai dormir. Ponto. Mas a democracia não é assim. A democracia é jogo mesmo de contrários. Compreendeu? E se a maioria não diz nada, que adianta a minoria dizer que está errado ou que não quer? A Dilma, por exemplo, conheço ela pessoalmente. Pessoa de excelente formação, gente séria. A Dilma não é moleque. Está lá, com tudo quanto é ladrão em roda dela, vendo se consegue se ver livre deles. Pô. Mas os caras têm voto, os caras impõem. Compreendeu? Então, o que faz a pessoa? Tem que estar esgrimindo no meio dessa gente toda, essa gentalha que chega na esfera decisória de um país. Então, o que eu acho é isso, que a gente não olha a estrutura de poder, porque não se vê. Aí é que está. A gente não vê. A gente não vê o verdadeiro poder que tem. Quem é que tem poder na nação? Compreendeu? A gente não vê isso. Isso é uma coisa escondida, está na sombra. Compreendeu? Agora, se nós não mudamos a nossa estrutura de poder, só podemos mudar com democracia. Sem democracia não vamos mudar. Se nós não pudermos mudar a estrutura de poder, como é que pensa que vai ter outro país e outras políticas e outras não sei o quê? Compreendeu? Então, a gente tem que, na verdade, quando eu digo que a gente tem que mudar, é por isso. Porque se a gente tivesse assim, vamos escolher um ditador lúcido, capaz de fazer o país que nós sonhamos. Todo mundo votava no ditador e perdia a vontade de ser democrata. Todo mundo. Mas não é assim, a gente já viveu essas experiências. Compreendeu? Já viveu essas experiências, dolorosas experiências. Compreendeu? Então, é um processo político, na verdade. Por isso que a gente não tem que se alijar da política. Porque eu sei que é difícil. Mas nós todos temos que estar engajados politicamente para poder ajudar as coisas a mudar, senão não muda. Fica na mão de meia dúzia de traficantes de poder, né? E outros traficantes também, né? Mas traficante de poder. Fica na mão deles, pô. Porque eu acho que o país tem enorme potencial. Agora, se o Brasil não abrir o olho, ele vai virar especializado em petróleo, em soja e minério. E vai importar o resto tudo de fora. O petróleo pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser um dumping na economia brasileira. Porque vai dar uma capacidade de importar que nós não temos. E essa capacidade de importar vai nos matar. Está matando já a indústria.
e vai matar mais. Então mas para isso precisa ter políticos. Precisa ter gente capaz de entender essas coisas e ter interesses atrás deles capazes de dar suporte, porque senão derrubam. Compreendeu? Por isso que a democracia é importante, que é só por ela que a gente pode mudar essas coisas. Desde que as pessoas tenham lucidez do que tem que fazer. E entendam o que é o país, quais as forças que dominam o país e para onde é que são, e para que é conduzido o país. Por exemplo, essa política já vem tem algum tempo já de Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. É ótimo do ponto de vista compensatório, mas isso não altera a relação de poder. Compreendeu? Altera a relação de poder eleitoral. Isso altera. Porque você diz assim, não vai alterar o país. Não, não vai. Mas vai melhorar. Tanto a classe média C não aumentou, com a mesma produtividade, como é que pode ter aumentado? Aumentou por quê? Porque a política compensatória está dando seus efeitos. Agora, é muito ruim? É ruim. É ruim. Pergunta para quem está recebendo se é ruim. Uma vez eu disse para minha mãe era muito engajada em coisas da igreja, criança, velhos e não sei o quê. E ela estava sempre fazendo crochê e coisas assim. E um dia eu queria levá-la não sei aonde, eu disse, mãe, apura com isso que eu tenho, vai passar da hora. Espera, calma. Aí eu fiquei bravo. Espera assim. Mãe, tu acha que tu vai mudar o mundo fazendo crochê para as crianças pobres? Ela ficou me olhando. Por que tu não pergunta para eles o que eles acham? Eu fiquei com uma vergonha. Eu queria não saber onde é que ia meter a minha cara, compreendeu? Aí é que está. Você não está de acordo com a política compensatória porque não vai mudar o mundo? Não vai, mas não melhora. E se melhora, porque não votar em quem melhora? Só que não sai do quadro. Isso é que é. Não diminui nem as instâncias externas, nem as internas. E se a gente quer ter outro país, tem que fazer tudo para mudar. E esse não é um caminho que mude, mas é um caminho que suaviza, melhora. Então, as pessoas votam. Por que não vão votar? É isso aí. Pergunta para eles o que é que eles acham. E eles votam. E votam muito bem. Votam em quem eles ajudam. Não vai alterar o mundo. Não vai, mas altera a vida deles. Não é bom? É bom, né? Então, eu acho isso, sabe? Que, assim, sintetizando a coisa, a gente tem caminhos. A gente tem perspectivas. O Brasil tem um potencial enorme. Mas a gente tem que saber usar tudo isso. E eu desconfio que nós não estamos sabendo usar. Eu vejo nas coisas minhas, olha, as cidades brasileiras, tem que ser o que são. Tem, depois que deixaram ficar assim, o que é que faz? Eu olho São Paulo e fico desesperado. É uma das coisas que me desespera olhar São Paulo. Filas de 40 quilômetros dentro de uma cidade. Enchente que já ninguém mais sabe se vai chegar em casa aquele dia. É ônibus flutuando, que nem navio flutuando dentro da cidade. Quem é que arruma isso? E outra coisa, quanto custa arrumar isso? Uma vez uma economista disse assim, mas Paris tem metrô e tem muita gente e não tem as aglomerações que tem aqui. Tá, mas Paris começou no início do século passado a ter metrô. Em primeiro lugar. E se um vai botar metrô hoje em todas as cidades brasileiras, quanto é que custa isso? Quanto é que custa isso? Não tenho ideia do que custa das coisas. Olha esse trem que nós temos aqui, que Transurb isso aí. Quando fizeram esse trem, eu olhei o projeto uma vez, tinha um engenheiro lá, que era meu amigo, ele pediu para eu olhar o projeto para ele. Eu olhei e disse para ele, isso aqui não é viável. Esse trem não é viável. Com essa demanda que está aqui, não é viável. Aí falsificaram a demanda, passou o projeto, saiu o dinheiro, está déficit lá. Déficit sobre déficit. Mas para ter um trem vagabundo desse, tem déficit. Vai botar metrô em toda a cidade agora? Quanto custa tudo isso? É ou não é? Por quê? Porque nós fizemos opções erradas em matéria de crescimento urbano. As nossas cidades deviam ficar nos... Olha a Alemanha. Tá lá, a Alemanha tem metrópoles? Não tem. Não tem, mas por quê? Não é porque os alemães não quiseram.
É porque a sua história não permitiu fazer assim. A história que veio dos pequenos reinos e tal, né? Assim que se fez. Então, agora, o Brasil, não sei, o Brasil tem tudo para ser outro país. Mas nós temos que aprender a ver essas possibilidades. E uma coisa que é importante, a questão de estratégias. Nós precisamos ter estratégias para poder fazer isso. Essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, com que roupa? Com que roupa? Fazer tudo ao mesmo tempo? E qual é a estratégia que desencadeia processos depois? Não é? Essa é a questão. E isso tudo a gente, por exemplo, as faculdades, as universidades, tem muita responsabilidade com isso. A gente fala com profissionais alienadíssimos do país. Mas onde é que eles aprenderam aqui nas universidades? Completamente alienados. Falam do país, parece que o país é outro, não é esse que tem aí. Ou querem soluções transplantadas. Como é que fazem essas coisas assim? Mas isso é má formação acadêmica. Entendeu? Nós temos responsabilidade. Por isso que eu digo, nossa responsabilidade é em tudo. Não é numa coisa. Que pena que não é só numa coisa. Porque a gente resolvia aquilo e desencadeava o resto. Mas não é assim, é tudo. O subdesenvolvimento é uma totalidade. Olha, o subdesenvolvimento é uma totalidade. É tudo subdesenvolvido. Compreendeu? E a gente pode vencer? Pode vencer. Nós tivemos o exemplo do Japão, já no século XIX, que deu um pulo de uma sociedade feudal, de uma aristocracia, para um capitalismo de Estado, e depois invertido em capitalismo privado. Pô, um troço fantástico. Por que o Brasil não pode fazer coisas desse tipo? A gente precisa ter outra liderança. Não há de ser com tiririca, né, que nós vamos dar o pulo com o Brasil, né, pô? Un punto que hace el profesor y se pregunta cuánto vale mejorar una situación urbana. Yo hace unos años atrás, para la situación de Uruguay, una manzana, ¿se llama manzana acá? Una cuadra, con agua potable, energía, pavimento de rúas, recolección de lixo, alumbrado público, saneamiento y drenaje de aguas de lluvias, 7 subsistemas en una manzana antes de construir nada, en mi país vale entre 180 y 250 mil dólares esa inversión. Pero como nosotros venimos haciendo el proceso urbano al revés, los servicios hay que ponerlos después, esas manzanas, cuando los servicios se ponen después, puede llegar hasta 500 mil dólares por manzana. En los últimos 8 años, el área metropolitana de Montevideo agregó 2.100 hectáreas nuevas. Miren los números, lo que significa nada más que eso. En 8 años agregó 2.100 hectáreas nuevas y esos son los costos. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para a Laís, que é professora ligada ao urbanismo. Atualmente nós temos um curso de pós-graduação em urbanismo? Tem? Não precisa me responder, só tem, né? Não, é que antes de eu te responder, eu quero te dizer que o meu convívio profissional contigo não é de 30 anos, é de 40. É os 50, é. Não, deixa por 40. Não, e quero também me congratular pelo fato de nós termos economistas que se ocupam com espaço, que são raríssimos. Não existe. Tu, professor a curso, talvez seja o único que tem, ao longo de todos esses anos, 40 anos que eu mencionei, realmente se preocupado com a questão espaço, né? E, inclusive, tivemos a oportunidade de discutir, ao longo desses anos, uma questão que acabas de levantar nesse painel, que é a descentralização concentrada, que discutimos muitas vezes, que poderia direcionar investimentos para determinados pontos nodais do território, enfim, toda essa teoria que se discutiu e que, lamentavelmente, nunca se transformou em prática, apesar de diversos projetos e propostas que aconteceram. Apenas isso. Quero me congratular com o professor, também pelo fato de ter institucionalizado uma lei extremamente importante em relação à organização territorial, que também é rara e nós ainda não temos no país.
Mas, respondendo a tua pergunta, existe na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Arquitetura, um curso de pós-graduação em planejamento urbano e regional. Não, sabe por que eu perguntei? Porque é comum, né, nos cursos de pós, até nos de graduação, fazer trabalhos de conclusão, ou é tese, ou trabalho de conclusão. Eu acho que nós temos que começar a exigir dos alunos, uma boa parte, pesquisar escalas urbanas, que é isso que o professor está falando aqui. Problema de custo de cidades a partir de várias escalas. Para a gente começar a instrumentar os administradores públicos sobre isso. Compreendeu? Hein? Na própria graduação, começar a estudar, por exemplo, água. Quanto custa a água numa cidade de 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão? Quanto custa a energia? Quanto custa o transporte? Quanto custa a educação, compreendeu? Para a gente começar a montar as curvas, compreendeu? De ver custos mínimos. Porque, vê bem, se nós vamos botar 30 milhões de empregos a mais nos próximos 30 anos, é com eles que nós podemos modelar o espaço. É com eles, não tem outra coisa como modelar espaço senão emprego. Compreendeu? As pessoas vão para onde? Para onde tem emprego. Né? Agora, se a gente não tem indicadores desse tipo, qual é o critério que a gente usa? Qual é o critério? O critério do prefeito, que quer aumentar a sua cidade, aumentar não sei o que e tal. Né? É só isso. Obrigado, viu? Professor, está tudo maravilhoso, mas o nosso tempo... Professor, fala, passa a falar. Lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar esse painel. Obrigado. Eu gostaria...